Shalom, a paz para todos. Eu sou o pastor Eliezer. Este é o meu canal de estudo bíblico, PR Eliezer Oficial. E nós estamos aqui com mais um estudo nessa série falando sobre a Torá. Então, sem mais delongas, quero ler um texto com você. E aí nós vamos discorrer sobre esse texto, falando sobre a eternidade da Torá. Eu quero ler alguns versículos que estão no Salmo 119, que é um salmo que é um poema de amor à Torá. Ali o salmista usa vários sinônimos para se dirigir à Torá. Ele a chama de lei, né, traduzido por lei ali. Na verdade, já expliquei que não é lei, mas é a instrução do Senhor, é um ensino do Senhor. É chamada de palavra de Deus, de estatuto, de preceito, enfim, vários sinônimos para indicar a Torá e falando da sua natureza eterna. Porque, como eu já expliquei, o próprio apóstolo Paulo falando da Torá, ele fala que a lei é santa, um mandamento justo e bom. Ele cita 3 atributos divinos para a Torá. Então ela tem a essência do próprio Deus. Deus revela-se por meio da Torá, revela o seu caráter, a sua vontade, o seu plano, o seu projeto. Satanás tem trabalhado ao longo dos séculos para nos fazer acreditar que a Torá passou e que ela não serve para nós, como se fosse algo que realmente caiu em desuso. Mas isso não é verdade. Eu estou tentando nesses 3 vídeos aí, com esse, mostrar a você essa verdade espiritual, tentando desconstruir algumas coisas que vêm sendo construídas de maneira errada ao longo dos anos, para poder colocar não um fundamento novo, né, mas para poder, no mesmo fundamento, levantar, edificar no prumo, no esquadro, na linha. É assim que tem que ser. Vamos lá, Salmo 119, primeiro versículo 89, Salmo 119, versículo 89, está escrito acerca da Torá assim: para sempre, ó Senhor. Olha o termo, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Você tem que ler todo o Salmo para você entender. A palavra que ele está falando aqui e que eles tinham como escritura era a Torá, a chamada lei de Moisés. E ele fala que ela para sempre estará registrada no céu. No versículo 96, ele diz: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Aleluia! Não há limite para a Torá, assim como não há limites para o nosso Deus. No versículo 99, ele diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Aqui a Torá é chamada de testemunho. Lembra quando o Senhor pede a Moisés que coloque as tábuas da Torá? Elas são chamadas de tábuas do testemunho. Então é uma referência direta à Torá. No versículo 142, também se referindo à Torá, ele fala o seguinte: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Eu te pergunto, meu querido, a verdade pode passar? A verdade pode deixar de existir um dia? O próprio Jesus declarou ele ser a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Por esse motivo, por outras coisas mais, é que eu tenho afirmado que Jesus é a personificação da Torá. Eu vou trazer um versículo daqui a alguns instantes, em Isaías 42, 21, mostrando também essa questão da relação de Jesus com a Torá, que ele vai exaltá-la, ele vai torná-la gloriosa por causa da sua justiça,
da justiça de Jesus em cumprir a Torá, em obediência à Torá. No versículo 152 do mesmo Salmo, ele diz: acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Uma referência à Torá. Ela é eterna, sempre existiu e sempre vai existir. Glória a Deus. Ainda 160, versículo 160, diz assim: a tua palavra é a verdade. No versículo que nós lemos fala que a sua lei é verdade. Então a lei é a palavra de Deus, que é a verdade, que é Jesus. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Desde o princípio, Bereshit. E cada um dos teus juízos se referindo à lei, dura para sempre. Eu separei apenas alguns versículos para que vocês possam ver esse aspecto da natureza eterna da Torá. Glória a Deus. Em Mateus 24:35, Jesus falando da sua palavra, que nós já vimos que é a Torá, ele diz que vai durar para sempre também. Jesus então está corroborando o que o salmista no Salmo 119 escreveu. Aliás, como eu já falei em outro vídeo, que todo o tempo que Jesus está ensinando é a Torá, os profetas e os escritos. Jesus simplesmente ele está revelando o que estava oculto. Ele está trazendo à luz, o que estava oculto. Tem um versículo que eu me recordo agora, em João, se eu não me engano, no capítulo 7, ele fala que o que ele ensinou foi aquilo que o Pai lhe prescreveu. O Pai lhe prescreveu aonde? Na Torá. Deus inspirou Moisés, né, para poder receber, através do ministério dos anjos, no meio do fogo, diz a Bíblia, a sua lei, a sua Torá. Né, e Moisés, então, ele vai transmitir para o povo a Torá do Senhor. Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Torá inclui as palavras de Jesus. Como eu já falei, já ensinei aqui, neste canal, que Jesus não ensinou nada mais, nada menos que aquilo que Moisés escreveu. Ele falou para os fariseus e escribas, ele falou: se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, porque de mim escreveu Moisés. Mas como vocês não creem nas minhas palavras, se vocês não creem nos escritos de Moisés, como crerão na minha palavra? Ou seja, os escritos de Moisés são a palavra de Jesus, os escritos de Moisés são a Torá. Então, as palavras de Jesus, que é a palavra de Deus, é a verdade, é a eterna, é a Torá. Há um preconceito muito grande. Um preconceito muito grande acerca disso. Então, os crentes resolvem não ler, porque alguém disse que passou. Foi escrita pelo dedo de Deus, como o próprio Moisés registrou lá em Êxodo 31:18. Quero ler aqui. Eu sempre peço a você, para você pegar a tua Bíblia, para você acompanhar os estudos, para que a gente possa junto meditar na palavra de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Está assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Lembra lá do salmo que eu acabei de ler? Chamando a Torá de testemunho do Senhor. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E também você pode conferir Deuteronômio 9, versículo 10. Quando Jesus curou um rapaz que estava endemoniado, os fariseus e escribas o acusaram de ter feito aquilo pelo poder dos príncipes dos demônios, que eles chamavam de Baal Zevuv, traduzido por Beelzebul.
o deus das moscas, Baal Zevuv. E Jesus falou que ele fez aquele sinal, fez aquela libertação no rapaz, através do Espírito de Deus, diz um dos evangelistas. O outro diz que Jesus estava operando pelo dedo de Deus. Então é impossível algo que foi inspirado por Deus, como palavra de Deus, seja algo momentâneo, porque tem essência de Deus. Vamos lá, eu gostaria de explicar novamente aqui um texto que está mal traduzido e por conta disso também é mal interpretado e as pessoas só ficam detidas ali naquele versículo, porque se você assistir esses 3 vídeos você vai ver, vai analisar que esse texto que nós vamos ler agora, que eu já expliquei, vou explicar de novo, porque a repetição é a base do aprendizado, para que a gente entenda a tradução tendenciosa de algumas denominações. Infelizmente, há os maldosos, mas quando você analisa com muito cuidado o contexto e vai no grego, no hebraico também, quando necessário, você percebe que houve uma má intenção. Lá em Mateus 11, foi traduzida na Almeida como se a lei e os profetas durassem até João. Ou seja, quando João chega, ele vai apresentar o Messias e a partir daí então a lei acabou. E eles dizem que Jesus cumpriu a lei, então se Jesus cumpriu a lei, não temos que cumprir a lei. E nós temos explicado que a interpretação não é essa. Em Mateus 11, versículo 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E eu expliquei que aqui o termo grego, que é 3 palavrinhas, 3 letrinhas, eos, aí tem a letra ômega e tem a letra sigma. Eos, que significa acerca de João. Isaías 40 fala que ele é a voz do que clamava no deserto. Malaquias falou de João, aquele que viria para poder unir o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Todos os profetas e a Torá também falava acerca de João, aquele que seria o entronizador do Mashiach. E aí, em Lucas 16, nos versículos 16 e 17, nós podemos ver com muita clareza a contradição numa má tradução. Porque a Bíblia não se contradiz, ela é a palavra de Deus. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Não é duraram, falaram acerca de João, profetizaram acerca de João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Olha o 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, em outro texto Jesus fala que é mais fácil passar o céu e a terra do que um jota, um tio deixar de se cumprir. Lá em Mateus 5, como nós falamos no vídeo passado. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós sabemos que o céu e a terra vai passar para dar lugar a outro céu e outra terra, novos céus e nova terra. Então ele coloca como testemunho o próprio céu de que a lei não passou. É mais fácil isso acontecer do que a lei passar. Do que cair da lei um traço sequer daquilo que ela tem profetizado. Glória a Jesus. Eu quero ler com você também Isaías, capítulo 42. Eu citei no início. Isaías 42.
Eu sei que esse assunto é só para quem gosta de estudar a Bíblia mesmo. Os crentes que não gostam de se dedicar, de se esmerar, acham até chato esse tipo de coisa. Mas são chaves para entender muita coisa nas Escrituras. E se a gente abre mão disso, a gente fica muito limitado. Em Isaías 42, 21, eu vou ler o texto aqui da minha Bíblia e depois eu vou ler em hebraico todo o versículo, do capítulo 42, 21, e vou passar para vocês o modo como eu traduzi. Eu me fiz valer desse conhecimento, que eu tenho condição de ler o hebraico. Eu li, fui no dicionário hebraico e vi o significado de cada palavra e as possíveis traduções, né? Então vamos lá, tá assim, ó. O Senhor se agradou dele. O capítulo 42 fala do Messias, do servo sofredor. É uma profecia de Isaías falando daquele que viria para morrer em nosso lugar. Ele sofreria e depois seria exaltado. Aí aqui no versículo 21 fala do seu relacionamento com a Torá. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Então, na minha tradução aqui, vai ficar um pouquinho diferente. Eu gostaria que você acompanhasse, tá? No hebraico está assim: Adonai Hafetz Leeman Tzedeko Yagedil Torá Veia Edir. Adonai Hafetz significa o Senhor se agradou dele. Leeman, por causa dele. Tzedeko, sua justiça. Yagedil, engrandeceu. Torá, né, que é a instrução do Senhor, a lei do Senhor. E Veiadir, que significa a tornou gloriosa. Como é que ficou o versículo então? O versículo ficou assim: agradou o Senhor dele por causa da sua justiça. Engrandeceu a Torá, tornando-a gloriosa. Então, se acabou em João a lei dos profetas, em Jesus que vem depois de João, o que ele está fazendo engrandecendo a Torá? Como eu já expliquei, todo momento ele está citando a Torá, os profetas. Não só ele, mas Paulo e os demais apóstolos. Inclusive, quero mostrar qual era a base do ensino de Paulo. Em que ele se baseava para falar do Evangelho. Não era nada diferente do que aquilo que Moisés escreveu. Vamos lá, para Atos 26, versículo 22, a declaração de Paulo, que está bem depois de Jesus. Jesus já tinha sido elevado às alturas, já estava sentado à destra do Pai, e Paulo está ensinando a Torá. Glória a Deus. Como Jesus ensinou, aquele que ensina a Torá será grande no reino dos céus. Atos 26, o versículo 22. Presta atenção na leitura. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Qual era o ensino de Paulo? Nada mais, nada menos do que Moisés e os profetas disseram que ia acontecer. Ainda em Atos 28, 23. 28, 23. Ainda falando do apóstolo Paulo. Havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus. Paulo, em sua casa, em sua pousada, pregava a eles acerca do reino de Deus, tentando persuadi-los acerca de Jesus. E qual era a base desse ensino? Na qual ele queria mostrar a eles o reino em Jesus, tanto pela lei de Moisés,
como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Eu vou ler de novo. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, as quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca da fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Paulo pegava como base a lei de Moisés e os profetas. O próprio Paulo escreveu que a nossa doutrina está fundamentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Os profetas estavam baseados na Torá. E os apóstolos estão baseados nos profetas que estavam baseados na Torá. Ora, eu acho que se você assistisse os 3 vídeos de ensino sobre a Torá, você vai chegar à conclusão sensata de que a Torá, que é a lei do Senhor, a instrução do Senhor, ela não passou e que nela, como nós vimos também, está escondidos mistérios profundos. Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos acerca da Torá, não sei se o Espírito Santo vai querer que eu fale mais acerca da Torá, mas eu posso falar muito ainda sobre a Torá e mostrar com inúmeras provas de que ela não passou e que nós necessitamos estudá-la. Estudar os livros de Moisés para que a gente entenda com mais clareza a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like aí, faz os teus comentários, se inscreve no canal, divulga o canal, divulga o conteúdo e que Deus possa abençoar você, a sua família. Lehitraot, até a vista!